Bate uma palminha antes de começar a gravar, porque a gente vai precisar, para sincronizar esses dois arquivos, um ponto de referência. Fala, Colibris, beleza? Aquele momento que a gente entra para falar sobre atualidades. Nas últimas 3, 4 semanas, nós tivemos uma intensificação no conflito entre árabes e israelenses. Quer entender tudo sobre esse conflito? Se liga nesse vídeo, no próximo vídeo que a gente vai fazer aqui no canal, que vai ser espetacular. Esse aqui vai ser uma introdução. Eu vou explicar para vocês como esse conflito começou e no próximo vídeo eu vou explicar como ele está hoje. Então roda a vinheta e vamos falar do conflito árabe-israelense. Pessoas, o conflito árabe-israelense ele não começou hoje, ele é um conflito muito antigo. E nós temos que entender um pouco da conjuntura. Quando eu falo árabe, eu estou falando dos caras que viviam na região ali já, os palestinos, que estão na região há bastante tempo. Podemos dizer aí há 1000 anos praticamente, ou até um pouco mais. Só que os árabes, eles estão sendo questionados pelos israelenses. Quem são os israelenses? São os judeus. Os judeus, que são os antigos hebreus, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Para vocês lembrarem aí o vídeo que eu falo sobre os hebreus. É um vídeo que eu falo sobre os povos da antiguidade. E quem eram os hebreus? O primeiro povo monoteísta que viveu, nessa região da Palestina. E aí eles vão acabar se espalhando pelo mundo, eles não vão ter um local definido e depois eles vão começar no século XIX a reivindicar esse território que já estava há 1 milênio na mão dos árabes. Então é nesse contexto, é nessa conjuntura que nós vamos ter os conflitos que a gente conhece como árabe, que são os palestinos, israelense, que são os judeus. Vamos lá, vamos entender esse processo. Em 1896, ali no século XIX, um escritor judeu vai levantar a bandeira do que a gente vai conhecer como movimento sionista. Esse escritor judeu chamava-se Theodor Herzl. E ele vai dizer que os palestinos não são donos daquela terra. Então ele vai defender que os palestinos não têm direito sobre aquela região, porque aquela região era uma região tradicionalmente lá, segundo as escrituras dos hebreus, dos antigos hebreus, que agora chamam-se judeus no século XIX. Então ele vai levantar essa bandeira. O que é esse movimento sionista? É um movimento que defende a criação de um Estado para os judeus. Um Estado para os judeus na Palestina, onde viviam os árabes. E é aqui que o problema começa. Vai sair do século XIX e entrar no século XX com este problema acontecendo. Problema ainda não tão grave, mas os judeus começam a migrar para a região da Palestina e começam a se estabelecer ali para começar a marcar território, digamos assim. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial começa nessa conjuntura, logo no início do século XX, A guerra começou em 1914, e naquele momento a região ela era dominada pelos turco-otomanos, pelo Império Turco-Otomano. O que aconteceu? Quando o Império Turco-Otomano entra na guerra e começa a enfraquecer, do lado ali da Alemanha, da Tríplice Aliança, o Império Turco-Otomano começa a perder força. E aí o Reino Unido já se prepara para imperar naquela região, para botar ali seu poder. O Reino Unido era a maior potência, uma das maiores potências daquele momento. E o Reino Unido, em 1917, vai fazer uma coisa bizarra. Primeiro, vai prometer para os palestinos, vai prometer para os árabes que vai defender a autonomia dos territórios árabes naquela região. Ou seja, falou assim: palestinos, vocês vão continuar com seu território, fiquem tranquilos. Só que também prometeu para os judeus que ia ajudar eles na criação do Estado de Israel. Qual o interesse do Reino Unido nesse processo? O interesse do Reino Unido é que os judeus já estavam em várias nações do mundo e eles eram geralmente os banqueiros. Os judeus têm uma economia, têm uma forma de pensar a economia, de poupar, então eles eram grandes banqueiros. E o Reino Unido queria um pouco dessa influência, queria fazer boas relações com os judeus e acabou dizendo que também faria um Estado para os judeus ali na Palestina. Então prometeu, através da Declaração de Balfour, em 1917, que os judeus teriam um Estado ali naquela região. E é aqui que o problema começa de verdade. Cada vez mais judeus começam a migrar para a região da Palestina, vão começar a entrar um pouco em conflito com os árabes, mas nada muito grave, e aí vai estourar lá em 1939 a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que na Segunda Guerra Mundial os judeus viveram os horrores do Holocausto, eles foram perseguidos duramente, principalmente na Alemanha nazista. E como a Alemanha vai tomar uma parte da Europa, os judeus vão estar sendo perseguidos na Europa. Então, nesse contexto da Segunda Guerra, durante os horrores do Holocausto, do antissemitismo de Hitler, os judeus migram
agora em massa para a região da Palestina. E quando acaba a Segunda Guerra, nós temos vários judeus na região da Palestina. E aí nós já temos atrito nas ideias. Por quê? Os judeus queriam todo aquele território praticamente para eles. E os árabes falavam: não, esse é o nosso território. Naquele momento, quando acaba a Segunda Guerra, começam as discussões. E agora? De quem é esse território? Vem a partilha da ONU, em 1947. A ONU divide esse território. Uma parte para os judeus, outra parte para os árabes, uma divisão bem ruim. Ninguém aceitou. Nem judeus, nem árabes aceitaram. Nem judeus, nem palestinos aceitaram esse plano. E aí vem os primeiros conflitos. Agora vocês pensem. Os árabes estavam um pouco enfraquecidos já, e os judeus ganhando apoio das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos, do Reino Unido, porque os judeus são grandes banqueiros nessas nações. Então eles vão ter um apoio dessas potências, e essas potências vão ajudar a acontecer aí um primeiro grande conflito onde Israel sai muito na frente dos árabes e toma muito território em 2 anos de conflito, de 1947 a 1949. E aqui os árabes já perdem muito território. E outros conflitos foram acontecendo durante o século XX. Esses conflitos, eles são muito importantes, a gente estuda eles na história, na geografia. São eles os principais. A Guerra de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Esses conflitos eram tensões entre o mundo árabe e o mundo que defendia que os judeus tinham que permanecer naquela região. Então esses conflitos, eles trouxeram tensão para o mundo todo. Pessoas defendendo que aquele território tem que ficar com os judeus e os árabes tentando manter ali a sua força e a sua permanência. A verdade é que os árabes vão perder muito campo, eles vão perder muito território. Eles vão ficar com uma parte bem pequena chamada Faixa de Gaza, que com certeza vocês já ouviram falar. E um outro pedaço mais no núcleo ali da Palestina, chamado Cisjordânia, como está nesse mapa aqui. Então ficou assim a configuração do território. Os árabes com a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, e os judeus tomaram uma boa parte desse território. E agora? O que fazer? Simplesmente entregar tudo para os judeus e os árabes ficarem sem território? Vamos ver no próximo vídeo o que vai acontecer quando nós estivermos mais perto de ter um acordo forte de paz e debater aí o final dessa história até 2021 para vocês entenderem o que aconteceu esse ano. Se liga no Não Perca Cabeça, inscreva-se no canal se você não é inscrito, manda esse vídeo para a família, para aquelas pessoas que não entendem o que está acontecendo. Gostou do vídeo? Comenta, deixa o like, comentem aí o que vocês querem de atualidades aqui. Tamo junto, beijos colibris e sigam nas redes sociais @não perca cabeça e @profeitor. Até a próxima, valeu!